A gente veio pro Web Summit no Rio de Janeiro e não podia deixar de curtir uma praiazinha, né? Mas agora a gente tá numa praia particular, né, Arão? Arão? Acorda, bicho. Tem que falar com o Tá no Web Summit ou tá na praia? Ah, a gente tá curtindo uma prainha agora, né? A praia particular da gente. Ah, então deixa eu curtir mais a minha água de coco, que tá numa paz. Vai ter programa ainda? Vai ter programa, inclusive eu acho que já tá na hora. Terceiro episódio, né? Bora pro terceiro episódio? O Vamos. pessoal tá querendo ouvir o que aqui os nossos Eu vou deixar água de convidados coco têm aqui. pra falar. Vamos. Aí eu vou também. Aí depois a gente volta, tá? Olha, não esquece seu paletó, hein? Paletó. Peraí, galera, que a gente Vamos já gravar, chega. vamos gravar. Bora. Tem gente esperando a gente por aqui, homem. Vamos. E olá, a gente está de volta. Esse é o nosso terceiro episódio, aliás, primeiro bloco do terceiro episódio. E o último episódio também. Mas tá tão legal, mas vai ter mais. Vai ter mais. mais. Mas hoje, olha, a gente vai falar sobre pitch, como a gente adiantou para você na abertura. Não é pitch, tá? É pitch. Você sabe o que é um pitch? O que é um pitch? Mas vamos deixar os nossos entrevistados responderem o que é um pitch. Vamos lá. Olha só, inclusive tem duas pessoas muito legais aqui com a gente hoje. E uma delas é minha conterrânea, né, Carol? É isso, eu sou a Carol Monteiro, CEO da OTA. É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. Nem parece o sotaque, nem denuncia que você é conterrânea dela. Não. Tá, vou apresentar o segundo convidado, né? Temos aqui o Pablo, que é da Fit Pitch. Pablo, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Muito obrigado a vocês aí pela hospitalidade de sempre. Então, Gente, a pergunta já foi feita, né? Quem quer começar a dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente o que é um pitch? vamos pro Pablo. Vamos lá. Especialista. Bom, o pitch, na verdade, isso nasceu porque muitas startups, ou mais, talvez 80% ou 90% das startups, elas fracassam logo no primeiro ano. E a razão desse fracasso é muito porque elas não conseguem emplacar as vendas das soluções dela, ou mesmo porque não conseguem captar recursos no mercado. Então elas naufragam muito por conta disso. Então a gente nasceu justamente para ajudar não só as startups como empresas, né, a fazer esse trabalho melhor, vender melhor suas ideias, vender melhor os seus projetos, vender melhor as suas soluções, né? Um pitch em si, ele não se atém exclusivamente a um pitch de funding, né? de captação de recurso financeiro. Ele é uma venda, né? Aliás, mesmo quando você está fazendo um pitch para funding, você, na verdade, está vendendo a ideia para alguém se tornar seu sócio, porque aquele negócio é bom. É o famoso vender o peixe, né? Exatamente. Você está ali vendendo seu peixe. Agora, como que isso funciona na prática? A gente vai falar da Otto, claro, mas como que isso funciona na prática, Carol? Para as startups, o pitch é uma ferramenta muito poderosa. O Pablo já deu uma ideia, né, de falar vender o seu peixe, só que o pitch ele tem uma característica muito especial, que geralmente o tempo é muito curto. Né? Eu poderia passar o podcast aqui inteiro hoje conversando com vocês. Você vai fazer uns 3 pitches aqui, né? Falando sobre a Otto. Mas como o Pablo falou, seja tentando vender, seja tentando buscar investimento, o tempo que você tem para vender seu peixe é muito curto. Então, pra gente, o pitch é uma ferramenta de naquela oportunidade, naquele tempo, explicar o problema que você resolve, como você resolve e o que você está querendo da forma mais sintética, mais atrativa possível. Olha pra conseguir só. conquistar. Vamos fazer uma brincadeira hoje com eles? Não, eu já estava pensando nisso, que ó, você que está vendo a gente aqui agora, Carol, desculpa, tá? Qualquer coisa pode... Não, desculpa. Ó, você que está vendo a gente aqui agora, vai entender na prática. Não entendeu nada do que a gente falou aqui, vai entender na prática. Carol vai fazer um pitch de 1 minuto explicando o que é a Otto. Pra você. Vamos lá? O que você acha? Tá, vamos, Olha pra câmera lá. desafio. O que é um pitch? É uma apresentação que ela vai fazer em 1 minuto pra vocês. Vai lá. Cronometra aí. A Otto é uma ferramenta para gestão de ruído, uma solução de monitoramento sonoro que vai desde o sensor, passando por uma plataforma na nuvem, para que construtoras e indústrias consigam gerir o seu ruído e ver o cumprimento dos requisitos legais. A gente criou uma inteligência artificial própria que identifica a fonte sonora que está superando os limites e dessa forma a gente reduz todos os custos com questões legais e ainda por cima beneficia a vizinhança e os trabalhadores. E nós estamos no Web Summit para internacionalizar a nossa empresa. Olha só! E foi em menos de 1 minuto, tá? Foi Menos muito de 1 treinamento minuto? com Foi o menos Pablo. de 1 minuto. Cara. Agora o Pablo, que é o treino, inclusive vocês Pablo. já estiveram juntos antes, é isso? Isso.
graças à Apex. Isso é quase um superpoder, né, cara? Olha Impressionante. Dá pra fazer pitch pra trazer o amor verdadeiro, assim? Nada do tipo? Não é impossível. Não é impossível. Não é possível. Vamos pensar até o final do programa, de repente a gente faz um aqui. Mas e o Pablo, e como você faria o pitch para falar sobre a Da FitPitch? Bom, a FitPitch, ela é uma plataforma, né, online, que ali é um serviço de consultoria também, especializada em startups e empresas que querem melhorar o seu skill de vendas, vamos dizer assim. Então, é usado tanto por empreendedores que estão em busca de investimento, quanto também aqueles que estão em busca de expansão comercial ou vender melhor em tempos bem curtos, né, como aquilo que a Carol mencionou. Agora, Pablo, você como especialista, quando você vê alguém fazendo um pitch na sua frente, o que é aquele pitch que te atrai? Que você fala, esse é bom. O que é que precisa ter um bom pitch? Vamos lá, boa pergunta. Bom, em pitch, primeira coisa, não tem certo ou errado, né? O que tem é você trazer a informação adequada ao público que está te assistindo e ao teu objetivo. Então, se você está fazendo um pitch comercial, faz todo sentido você me dizer o porquê que aquele teu produto é melhor do que qualquer outra coisa que exista disponível né, que concorra com ele. Se você está me fazendo um pitch de funding para captar recursos, faz todo sentido você me mostrar por que o teu negócio é único, é uma ideia sensacional e como é que aquilo retorna em termos de investimento para quem quer que esteja pensando em investir no teu negócio. Perfeito. E Carol, já teve algum pitch que você assistiu assim, você fez, nossa, isso daqui faz sentido, eu preciso acrescentar essa estrutura aqui que a pessoa falou para o meu pitch também? Olha, eu acho que como o Pablo falou, não existe pitch certo, né? Mas eu acho que tem um componente que sempre é atrativo, que é ter visuais legais. Eu acho que ainda existe no universo das startups uma dificuldade ainda de expressar a sua ideia de forma visual. Nesse sentido, eu sou até privilegiada, né? Apesar de ter ido para engenharia acústica, eu sou arquiteta, então eu tenho uma certa facilidade e a gente ainda vê essa luta ainda das startups. Então, eu sempre estou atenta a questões visuais e eu acho que é a forma mesmo de falar e esse carisma mesmo, assim, né? De expressar a sua ideia. Isso é muito comum, Carol. Isso é muito comum. A gente, não raro, pega excelentes cabeças, excelentes empreendedores com um perfil de formação super técnico. É a pessoa é o cara que se formou em engenharia ou em alguma outra coisa super específica, desenvolveu um negócio a partir do conhecimento da bagagem dele, mas ele não sabe vender. Não é bom vendedor. Ele não é bom vendedor. Inclusive... De casos assim, eu vejo todos os dias, montes. E o contrário da primeira pergunta que eu te fiz? Exatamente. O que está errado no pitch? Que aquele pitch você vê, nossa, está tudo errado. Precisa melhorar muito. Precisa melhorar, precisa ir para outro caminho. Para mim não é isso. O que é o pecado capital, vamos dizer assim, é você não conseguir construir rapport com a plateia, me apresentar uma quantidade enorme de informação, de forma que eu não consiga, quem está te assistindo não consiga absorver nada daquilo que você está falando. E além disso, um encadeamento lógico falho. Sabe? Você me conduziu uma linha de raciocínio que não faz sentido. Isso é um grande erro, eu diria. Entendi. Agora, Carol, o papel de vocês aqui no Web Summit. Fala um pouco mais do trabalho e do que vocês vieram fazer no Web Summit. Beleza, a gente está aqui graças à Apex, né, em parceria com a Apex. Então, a parceria começou desde o Web Summit de Lisboa. E foi pela oportunidade, né, que a Apex ofereceu, a nossa intenção foi realmente entender as nossas possibilidades no caminho da internacionalização. Então a Otto está se consolidando no mercado brasileiro, mas a nossa questão, que é do ruído, ela está muito mais desenvolvida, principalmente na Europa. Certo. E como a gente tem muito relacionamento acadêmico com países da Europa, era uma possibilidade que não se materializava. A partir do momento que a gente entrou na Apex, participou dos seminários de internacionalização, foi para o Web Summit em Lisboa, veio para o Rio, a gente viu, não é possível. No estágio que a gente está, é possível a gente trilhar esse caminho e isso. Você diria que hoje tem mais mercado, teria em teoria mais mercado na Europa que no Brasil para a Otto?
Para a questão do ruído, do controle do ruído? Provavelmente, como a gente atua em questões legais, o Brasil legalmente é o Brasil. Então a gente tem infinitas Eu gostei leis. disso, o Brasil legalmente é o Brasil. É o Brasil. Sim. Então a gente tem esferas, né, federais, municipais, é uma salada de normas, regulamentos, decretos. Na Europa isso está mais estruturado. Existe uma diretiva europeia sobre o ruído e aí cada país tem a sua lei e os seus decretos. Mas existe uma hierarquia muito clara que fica muito mais fácil para a gente saber como atuar. Inclusive, assim, como é que faz para adaptar o pitch de acordo com essas diferentes culturas de cada lugar e região, assim, para a internacionalização das startups? Bom, talvez vou responder essa pergunta com um exemplo, né? Perfeito. Se você vai fazer um pitch nos Estados Unidos, por exemplo, pitch de venture, né, para levantar dinheiro, né? O pessoal lá é super objetivo e super impaciente. Então, se você começa a falar sem dizer muita coisa, passou 2 minutos, você não botou a solução em cima da mesa, Eu não ia me dar bem Tá lá, fora. não. Não ia me dar bem. Nossa, é. a pessoa levanta e vai embora. É assim que é. Super, assim... O cara tá, pá. Levanta e vai embora. Nossa. Você não vê esse tipo de comportamento, por exemplo, no Brasil. Por mais que a gente não esteja, eventualmente, né, como plateia, gostando daquilo que está sendo mostrado, por uma questão de educação, a gente não vai levantar e sair. Mas o americano faz. Então tem que fazer uma análise boa de mercado antes, assim, para entender como é que aquelas pessoas funcionam. Veja, eu diria que o fundamental é você praticar a objetividade. Porque você precisa, como a Carol falou, você tem muito pouco tempo para expor as ideias-chave do seu negócio, ou da sua solução, ou do seu produto. Então a gente trabalha justamente com os empreendedores e mesmo com empresas que não são mais startups, tá? A gente também atende várias empresas já de um porte razoável. Como ser objetivo nas suas vendas, vamos dizer assim. Agora, Eu ia só fica à complementar vontade. que sendo objetivo e mostrando o seu valor, você não vai errar nunca. Então, independentemente da cultura, se você conseguir expressar a sua ideia de forma objetiva e mostrar o valor, né, o que você está propondo, vai dar certo em todos os países. Agora, a Carol que está aqui fez treinamento Com o Pablo. Pablo. Né? Você está vendo a gente aí para entender. A Carol, ela é CEO, da Otto, da empresa, da startup, e o Pablo, da Pitch faz treinamento. Eu queria que você falasse um pouco desse treinamento com o Pablo, porque eu estava vendo aqui, tá nos meus dados aqui, na minha colinha. Aliás, a colinha tá bonitinha hoje, ó. Tá faltando uma página, viu, diretor? Subiu uma página. Mas, enfim, falasse que vocês fizeram 27 versões desse pitch, é isso? Muito Como é que vocês construíram isso? Qual o papel da Pitch? Como é que foi construído? Porque você fez aqui em 1 minuto, rapidinho, mas eu imagino para fazer os outros 26, ou 27, ou 28, sei lá. Então, dentro do programa, né, Exporta Mais Inovação, a Apex dá essa oportunidade da gente ter mentoria com a FitPitch. E eu tive mentoria em novembro e tive mentoria para Lisboa e mentoria para cá também. Massa. E o pitch, ele é vivo, gente. Então, existem muitas coisas a serem aperfeiçoadas, né, dentro das mentorias. E, além disso, os objetivos vão mudando. Em novembro, eu estava buscando investimento. Agora, eu não estou buscando investimento. Então, o pitch, ele é muito vivo. Os seus dados mudam. Você recebe investimento. Você fecha o faturamento do ano. Você agora quer tocar um público diferente. Então, o pitch, ele nunca existe a versão pitch ponto final. Completamente volátil, Então, né? essas 27 versões já documento são... vivo. Complicado esse negócio de pitch, hein? É tudo uma magia aí, uma história. Eu estou, inclusive, querendo, após o final do programa, Complicado, mas conversar. talvez o segredo seja fazer as coisas simples. A simplicidade. O menos é mais. Menos Fala é mais. muito. O menos Que é o mais difícil, sempre. É mais difícil falar o simples assim, por quê? Simplificar. Porque é isso, é síntese. Você tem que ter muito poder de síntese. E você, como pessoa que está fazendo pitch, você sabe tudo sobre a sua empresa. Então, você precisa se colocar no lugar do outro, de como ter um poder de síntese e transmitir o que você quer transmitir. E esse é o desafio, e por isso tem 27 versões e haverão outras 27 mais. Olha, você que está ouvindo a gente, está vendo a gente, está em casa, você percebeu o tamanho, a dimensão do superpoder que é esse negócio aqui?
Eu fiquei super interessado nesse assunto de pitch. Pode usar isso em todas as esferas da vida. Sim. Objetividade, simplicidade, convencimento. Perfeito. Então, Persuasão, isso mesmo. persuasão é muito, muito, muito interessante. Olha, gente, como é que está de tempo já, Duda? Direção? Eu acho que a direção ainda libera um tempinho pra gente, não Libera um tempinho pra conversar gente, um pouquinho. Então, eu queria que tu me contasse casos práticos. Tem alguma coisa curiosa, algum pitch curioso, algo que você viu ao longo da sua vida que você falou, nossa, você não esquece jamais, assim? Uma história engraçada, não precisa citar nome nem empresa, é claro, ou uma história curiosa ou interessante. Veja, tem muitos casos interessantes que eu vi, né, que já passaram pela gente. Uhum. Tem daqueles que se destacam tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Então, assim, Conta um de cada, vai. os erros principais, né, que a gente costuma pegar e tenta corrigir, né, ou tenta primeiro convencer o empreendedor a fazer diferente. Pitches que são super carregados de conteúdo. Empreendedores ou pessoas que têm um perfil super técnico e que tentam transmitir o técnico que sabem em profundidade. E o pitch não é isso. Ele está ali dando uma informação, ele lembra que ele sabe de outra coisa, mete no meio da informação a mesma coisa que ele está falando. Ou tenta entupir a plateia de informação. E, na verdade, o que vai ser bem sucedido, o pitch bem sucedido, o pitch de 2, 3 minutos, ele nada mais é do que você comprar o tempo qualificado da pessoa que está te assistindo. Daí sim você vai ter uma segunda reunião e aí sim você vai poder dar em detalhes como é que funciona o teu negócio, como é que funciona a tua solução, o que você está buscando exatamente, entendeu? Mas um caso concreto, assim, eu vou insistir contigo, você deve ter uma historinha legal pra gente. A gente tem vários casos, inclusive de participantes de programas da Apex, que ganharam prêmios internacionais, né? Posso até falar os nomes, o Rubinger da Key to Enable, uma empresa muito bacana, com propósito de... Eles criaram um hardware, né, junto com um software que transforma a vida de pessoas com algum tipo de deficiência motora. Já conseguiram expandir o negócio deles, foram vencedores lá na GITEX Dubai, ganharam um prêmio de $100 mil de Pitch Competition. E aí expandiram o business para o Middle East, né? E agora, se eu não me engano, estão expandindo para a Europa também. Então esse é só um dos casos, mas a gente poderia citar vários outros. A Jade também, uma outra empresa que veio de um dos programas da Apex, que atualmente ganhou também a GITEX em um dos anos, está expandindo na Europa. Tem uma fintech do Rio Grande do Sul que ganhou o South Summit, o empreendedor se chama Diego. Eu até me tornei cliente dele. Ele tem uma fintech voltada para aprendizado financeiro para crianças. Você falava em off, você também é investidor, né? Sim. Também é investidor. Você falou muito dos exemplos positivos, eu queria botar a Carol na conversa também. Uhum. Mas eu queria realmente ainda cutucar um pouquinho assim, a questão do pitch errado, aquele que ficou na tua cabeça, se você assistiu um cara alguma coisa engraçada ou alguma coisa desse tipo. Você não lembra de uma historinha nesse sentido? Não necessariamente engraçado, né? Na verdade curioso. Assim, a gente vê muito negócio que não para em pé, assim, sabe? Lógico que assim, não passa num crivo lógico desde do primeiro. Acontece também. Tá? Acontece. Aí eu prefiro até nem citar quem são os casos. Não precisa. Assim, mas acontece. Carol, eu acho que ficou ruminando assim, como que foi para você chegar já na internacionalização e qual foi o impacto disso para vocês da Otto? O impacto foi primeiro que era algo para a gente, no nosso roadmap, colocado muito para o futuro, né? A gente como startup via a internacionalização como caminho, mas algo muito além, né? E através da participação nesses programas, a gente viu que era algo possível. Então, a gente entendeu agora o caminho das pedras, por onde atuar, os modelos de internacionalização, os possíveis parceiros. Então, acho que a jornada foi muito de tornar algo que era só uma palavra no roadmap em algo realmente concreto para a gente atuar agora através das ferramentas que são
oferecido. Esse passo está sendo dado agora, né? Esse passo da Está internacionalização. sendo dado agora, isso. Está E é no momento o foco de vocês iniciar esse passo de internacionalização. É um dos focos. A vida de startupeiro é complicada. Eu nem sabia que existia o termo startupeiro, acabei de conhecer, que sensacional. Então Startupeiro é bom. Startupeiro é bom. E até falando de startupeiro, como o tema está sendo pitch, eu acho que eu queria até deixar a mensagem final para o pessoal que está em startup falando. Fala aqui pro pessoal. Não, que pode parecer, a gente está falando pitch, é difícil, síntese, 27 versões. Mas isso também é uma forma de encorajar vocês a fazerem pitch, porque é isso. O primeiro pitch que você vai fazer vai ser o pior de todos. Então, é só ir com essa cara e coragem de... Esse é meu primeiro pitch, ele vai ser horrível. O próximo sempre vai ser melhor. Então, não tenha medo de fazer o pitch e realmente a única forma é a prática e a melhora e a síntese e tudo que a gente falou. Mas que isso não sirva como barreira. Isso sirva como uma forma de encorajar os empreendedores a trabalharem aí muito bem esse pitch. E ela acabou de fazer outro pitch aí, hein? Eu adorei! Pablo, você quer deixar também uma mensagem pro pessoal? Não é impossível fazer um pitch bom de acordo com o seu objetivo. É porque a gente recebeu o aviso que está chegando no final já, né? Então a gente já emendou o pitch da Carol aqui. Queria que você fizesse aí, não sei se um pitch também, mas você fizesse sua mensagem final. Eu convido a todos para conhecer um pouquinho da FitPitch, entrar no nosso site www.fitpitch.io. A gente é uma plataforma com vários conteúdos online e associada à consultoria, justamente para ajudar não só a startups, mas a empresas ou empresários a vender melhor as suas ideias, ou vender o seu negócio, ou vender enfim, qualquer que seja a sua solução. É isso, né, Duda? Infelizmente a gente tem que chegar ao final em algum momento, né? Tem que chegar ao fim, a gente agradece demais a presença de vocês. Eu vou procurar a Pablo assim que acabar aqui, decidir minha vida a partir de agora do pitch e eu vou dominar o mundo. Vamos fazer um treinamento aqui agora? Mas olha, já eu vou com vocês direto do pavilhão. É isso aí. Olha, Arão, eu sei que você tá com ciúme por aí, mas é com razão, né? Então, pra ficar justo, eu vim aqui dar uma volta, só que dessa vez por trás das câmeras, que é pra mostrar o quanto essa feira tá linda, né? Então, esse é o terceiro e último dia do Web Summit Rio e eu queria aproveitar para falar que dentre as 123 empresas trazidas pela Apex Brasil em parceria com o Sebrae, 43 delas apresentaram suas soluções nos estandes espalhados pelo evento, mostrando inovação, talento e futuro. O Web Summit é isso. Tecnologia, startups e novas ideias. Agora que vocês já deram uma conferida, eu vou voltar aí para o estúdio, então espera que eu já estou chegando para a nossa próxima conversa. Voltei aqui para o estúdio juntinho com vocês e com o nosso amigo Arão, né, Arão? É, mas eu não tô legal não, a reclamação oficial, vou falar já com o diretor, diretor Ricardo, diretora Ana, Letícia, o pessoal todo. Olha, gente, 3 programas como? Primeiro programa, quem passeou, Duda. Segundo, quem passeou, eu. Aí o terceiro, quem passeou, Duda. Cadê o quarto? Não tem. Por que Duda passeou 2 vezes e eu passei uma só? Porque eu mereço. Porque é o Nordeste. Tá bom, então toca aí que eu vou me recuperar psicologicamente, depois eu volto. Vai, toca o programa. Claro, a gente tem 2 entrevistados agora para esse bloco, muito especiais também. São 2 empresas muito interessantes, né? Eu acho que o público vai gostar de saber mais sobre a história de cada um. Você viu que eu não fiz pitch, mas dei um piti, né? No começo do programa. E eu queria aproveitar e apresentar realmente os nossos convidados aqui. Fala aí. Primeiro, começando pelas moças aqui, pelas damas. Catrine. A Catrine, ela é cofundadora e CMO do Na Porta. Olha, eu vou confessar para você que a expressão CEO tudo bem, mas CMO, né? Chief Marketing Officer. Que bonito. Bacana. E aqui a ao gente meu tem lado, o Paulo, né? Paulo Tenório Paulo. da Tracto, CEO da Tracto. Sim, não é isso? prazer estar aqui com vocês. Sim. Prazer é nosso. Olha, hoje a gente está aqui falando sobre pitches, histórias de sucesso, e a gente queria muito entender mais sobre essas 2 startups que estão aqui conosco neste programa. Será que vocês poderiam... Eu vou começar com você, falando sobre o Na Porta. O que é o Na Porta? Boa. Já vou entrar naquele pitch elevator lá, aquela 5 minutos. Nem 5, Não, minuto. é 1 minuto, hein? 1 minuto. Bora, vai. A Na Porta é a primeira logtech de impacto voltada a atender áreas de difícil acesso com produtos de e-commerce. Então a gente está falando aí de 20% do nosso país, 220 bilhões movimentados nesses territórios e eles não recebem. Tá. E a gente entrega os produtos como Mercado Livre, Shopee, Magalu,
dentro dessas áreas que estão desconectadas do mundo digital. Bacana. Isso foi bem É. objetivo, hein? Temos um outro pitch aqui. A Tracto é uma plataforma de design, a gente é o primeiro software de design feito no Brasil e na América Latina. A gente ajuda grandes empresas a escalar a produção de imagens e vídeos, né? O foco da gente é muito... imagina um Photoshop altamente customizável, onde a gente tem um conjunto de APIs, que são conexões, né, que permitem, por exemplo, Google, Amazon, Mercado Livre. Aí a gente já está também atendendo na América Latina clientes que têm uma necessidade de um volume de criação de peças bem grande. E com a tendência da mídia hoje é que se aumenta vários canais, TikTok, Instagram, Facebook, whatever. E aí a gente ajuda nessa criação também. Pessoal, como é que vocês estão vendo o evento? Vocês vieram para cá, a gente está falando de pitch, de internacionalização e tudo mais, mas fala o papel, pode começar pelo Paulo agora dessa Sim. vez. Fala um pouco como é que você está vendo o evento, o que você veio buscar aqui, o que é importante para vocês estarem aqui. Pô, foi muito legal. Primeiro que a Apex, ela faz um trabalho, somente para quem não conhece esse trabalho que a Apex faz de ajudar as empresas a exportar. Aqui a gente teve algumas apresentações, né, um pitch de 3 minutos seguido por mais 15 minutos de bate-papo, com uma série de investidores que vinham para analisar e dar os seus feedbacks sobre como a gente vai funcionar. Mas depois da apresentação, né, primeiro que a banca é maravilhosa, o papo, mas Legal o que esses evento... investidores também trabalharam na capacitação, né? Também Sim. porque assim, as pessoas entendem. Eu estava até conversando com o time da Apex, eu que já participei de alguns, existe um valor intrínseco na relação que ele é medido hoje pelo quanto uma startup vende lá fora. Às vezes você vai para 2, 3 eventos e literalmente não vende R$1. Mas o empreendedor, ele está analisando e aprendendo, modificando, adaptando o produto e dizendo: essa praça não é boa, esse mercado, meu produto não está pronto, meu produto não vai se adaptar. E Preciso melhorar meu pitch. Aí você precisa melhorar tudo, seu material de marketing, o que você traz de apresentação. Então você volta, internaliza e você vai trabalhando. Foi assim com a Tracto. Então, por exemplo, hoje a gente atende Latam e, por exemplo, eu tenho a Valéria, inclusive mora aqui no Rio, ainda não encontrei, e Valéria, ela é peruana e ajuda a gente a fazer os onboarding com os clientes Latam. E aí a importância do espanhol, que eu falo minha Coca-Cola, né? Coca-Cola? Aí era aquele negócio, mas quando a gente chega, aí você vai aprendendo as diferenças de regionalização na América Latina. Então, Perfeito. é um processo de formação do empreendedor que vai. Então, dificilmente você vê produtos brasileiros expandindo globalmente tão fácil como os outros. A gente é acostumado a vender para Brasil e afins. Então, para a Tracto, assim, participar de um evento como esse, aí você, aqui na Apex, aí eu recebi o pessoal, o Laurent e o pessoal da Apex da Bélgica. Sim. Já vieram para cá, pô, Paula, vamos para a Tracto, vamos levar para lá e tal. Aí eles vêm também para Então a Apex vira esse hub de conexões onde o selo da Apex ele é muito positivo. É isso aí. E, inclusive, assim, a gente queria entender como que foi a atuação de vocês para seguir para a América Latina. Quais foram as diferenças de estratégia aqui no Brasil e fora? Olha, vou colocar, quando a Apex, eu comecei a pensar em internacionalização, eu já tinha morado fora do país há muito tempo, mas eu não conhecia nada de Vale do Silício, eu trabalhava em outra área, trabalhava em Hollywood, outra parte de criação. Tá. Quando eu voltei ao Brasil e fundei a Tracto, um ano depois eu estava no Vale do Silício participando de uma aceleração da Plug and Play Tech Center, lá no Vale. Aí, quando eu estava lá, eu tive uma oportunidade de conhecer coisa do Vale. Conheci um PhD de Berkeley, que ele era amigo do Steve Blank, que é o autor do livro Manual do Empreendedor, que eu estava com ele na mochila e a gente tomou um café junto. Aí ele me fez um questionamento, bem assim: por que brasileiro cria produtos para o Brasil? Por que vocês não criam produto pensando em dominar o mundo? Que a gente aqui nos Estados Unidos, a gente pode começar aqui, mas a ideia da gente é vender. É sempre... E eu não tinha essa resposta. Tá, vai Pergunta pronto. do ano, Né? né? Aí o que foi que eu fiz? Eu refleti muito. Quando eu voltei ao Brasil, eu disse, cara, Tracto agora, já vou começar em português, inglês e espanhol. Aí eu descobri o porquê. Primeiro, a época, 2015, você não tinha gateway de pagamento que permitisse você receber pagamentos com cartão de crédito internacionais. O Brasil tinha isso, as pessoas esquecem, 10 anos. E depois você vai vendo a forma como você recebe. Depois você vai vendo a importância de você estar adaptando seu produto para diferentes mercados. Então, com a Apex, fui para a minha primeira missão de negócio internacional para vender. Aí a gente foi para Dubai, para a Expo. Fantástico. A gente conseguiu abrir a porta e foi altamente bem recebido. E lá disseram, ó, a gente quer vocês aqui, Paulo, mas contanto vocês mudem para cá e tarará, tarará. Aí fica, pô, ainda não dá, né? Já tá começando. Aí a gente foi para a França. Aí a mesma coisa, o pessoal, eles têm um programa lá chamado Choose Paris. Aí a região do sul da França, Côte d'Azur,
não sabia que a França era o motor da Europa, do universo corporativo, gigantes. Cara, foi maravilhoso. Então, você vai aprender, eu disse, cara, aqui o produto ainda não está pronto, o produto ainda não está pronto. Isso quando vai a gente foi para interferir no Latam, resultado final, no produto onde você quer chegar. né? aí quando a gente foi para Latam, que a gente chegou no México, um cliente da gente, eu posso falar o nome, Liverpool, que é tipo uma loja de departamento bem grande, cara, queremos vocês. Aí a coisa foi. Aí é bem diferente, assim, sabe? Muito legal. Agora, Catrina, eu queria que você falasse também a respeito do Na Porta com relação à internacionalização. Como é que vocês pensam? O que é que vocês imaginam nesse passo que já é pensado, a gente conversava em off aqui, como é que vocês pensam em dar esse passo, esse próximo passo? Apesar de também, tem o outro lado também, o Brasil é um país de dimensões continentais, cheio de regiões complicadas, onde o serviço que vocês oferecem pode ser realmente bem útil, né? Sim. Achei muito legal o que o Paulo trouxe sobre essa questão de por que os brasileiros eles desenvolvem produtos só pensando no Brasil. Eu, inicialmente, fui uma dessas pessoas que olhei e falei, tem muita coisa no Brasil, a gente consegue desbravar esse mercado, mas tem muita coisa também fora e a gente pode agregar. E essa virada de chave, ela aconteceu há mais ou menos 1 ano e meio, quando a gente foi pro México, a gente participou da IMOV, na parte de mobilidade, e aí começou as pulguinhas atrás da orelha. Olha, existem mercados complexos de acesso, o Brasil não está sozinho nessa. Aí a gente acabou de voltar da Índia, na WSA, para falar também dessa questão de mobilidade. Então, assim, estamos, diferente do Paulo, ainda tateando esse mercado. Acho que existe, sim, como você falou, tem muito Brasis dentro do Brasil, né? Mas já tem esse contato com a Apex nesse sentido? Porque a Apex Já. trabalha a internacionalização, né? Total. E, inclusive, eu fiquei muito feliz que a Apex abriu essa oportunidade para startups que ainda estão tateando, né? A gente ainda está aprendendo. Eu estava conversando com as meninas, eu falei, cara, ainda tô sentindo como é que vai ser esse mercado pra gente. A gente tem muitas dúvidas, mas eu sei que existem muitas oportunidades, principalmente quando a gente fala da nossa solução secundária, que é de CEP digital, que é mapeamento de áreas complexas. Quantas áreas difíceis existem fora do Brasil? Claro que o Brasil é um mundo, mas a gente vai falar de Índia, Nossa. eles têm, né, os slums que eles chamam. É um outro mundo. Se a gente vai falar de África, né, o continente é gigantesco. A gente está falando agora do México, mesma coisa. Então, assim, existem diversos ambientes que a gente consegue explorar. Então, a Apex desempenhou um papel fundamental para a gente começar a abrir essas conversas e tá, né, já fazendo isso, porque olhar para startups que estão pensando ainda nisso, ainda tem muitas dúvidas, também é importante, porque logo mais eu espero estar que nem o Paulo aí, desbravando esse mundão. E que tipo de preparativos vocês têm feito, assim, para alcançar esse objetivo da internacionalização? Como é que tá o pitch de vocês, hein? Olha, primeira coisa que o Paulo falou, inglês, espanhol, português, botar as caras no mercado. A gente começou então a gente foi para Dubai, a gente começou a falar com a galera de lá, a gente tava, como eu falei, no México, o Sanderson, meu sócio, acabou de voltar da BSV para falar sobre isso. Então, começar primeiro a botar as caras, começar a ter as conversas com os investidores de fora, entender melhor os mercados também, porque a gente está falando de um trabalho que ele tem um lado tecnológico, mas ele tem um lado analógico. Eu preciso estar lá dentro do território também. Então, eu preciso visitar, eu preciso conhecer, eu preciso entender a dor. E aí, acho que essas primeiras conversas já começou a tracionar muito. E hoje a gente já está, inclusive, recebendo propostas de vem pra cá, vem pra Índia, vamos continuar essa conversa. Então, acho que os primeiros passos a gente já meio que na loucura já deu. Isso aí. E eu queria saber, assim, vocês já tiveram alguma dificuldade nos pitches de vocês, assim, quando quiseram vender a ideia da solução? Principalmente, eu que já estou na jornada já há um tempo. Em que assim, nível está o seu pitch? Porque teve que a gente conversou aqui que já tinha 27 pitches, 28 Não, pitches. eu vou falar. Dizem que você demora 10 anos para aprender a fazer uma coisa, né? Bem feito. Eu estou há 10 anos com a Tract empreendendo, então, a minha área tipo, eu tinha que fazer engraçado. Existe um outro tipo de pitch, chama Creative Pitch, que eu fazia muito em Hollywood. Então, eu pegava o meu conceito criativo. E é uma Eu coisa fiquei assim, curioso, vou fazer outro programa para falar mas eu falo pra você porque lá eu era acostumado a pegar um conceito criativo e a língua, ela sempre é uma dificuldade. Mesmo morando nos Estados Unidos há 5 anos, o sotaque ainda é pesado. Então, quando você tenta, é diferente você ter um inglês de comunicação até de trabalho normal. Os próprios atores brasileiros sofrem com isso. Então, a outra coisa é você estar dentro de uma sala extremamente competitiva, onde pessoas estão disputando ideias, e chega um brasileiro pretinho que nem eu, com o inglês, com o sotaque, eu tenho que vender uma campanha para Fox. E eu tenho que disputar intelectualmente com o cara. Então, às vezes, umas palavrinhas que você solta. Então, desde aquela época, eu sempre me apresentei. Eu vim dar minha primeira palestra quando eu tinha 28 anos. E foi em inglês lá nos Estados Unidos. Foi em Oakland, na Califórnia, no Expression College. Quando eu voltei ao Brasil,
eu não sabia o que era startup. Principalmente quem estiver escutando começando. Eu não sabia o que era startup, eu não tinha vontade de montar uma empresa, eu comecei a trabalhar com um projeto e tal. E aí, Paulo, vai ter que fazer um pitch. Aí eu participei pelo primeiro treinamento, foi no Sebrae. Aí eu olhei e falei, pitch, é quase o primeiro pitch que eu faço aqui também. Aí chegou um negócio assim, aí eu vou falar com uma coisa muito comum. Aí chegou lá, eu fiz o pitch focado no produto. É um erro muito comum. Aí produto. Aí o cara perguntou, e o modelo de negócio? Eu falei, porra, que cara intrometido, assim, eu não sei, eu tô vendo ainda. Não, pá, mas tem que ter um modelo de negócio, tem que ter competidor. Aí eu não vim entender aquela mecânica. Eu entendo você. Aí eu passei muito tempo, então hoje eu posso falar pra você, a arte do pitch, ela mudou muito, tá? Eu acho que tem um storytelling que você tem que falar, que é super simples. Você tem que dizer muito claro o que é que você faz, como você faz diferente e qual o seu objetivo. É o lead do pitch. Tem que contar a sua história, Contar a né? história. Então, assim, faz parte também entender essa mecânica. Então, hoje eu posso falar, o pitch, principalmente em inglês, ele tá bem sólido, mas ele é adaptável para diferentes praças, entendeu? Então, tipo, muda muito, sabe? Diferentes formatos. A gente, quando vai falar com o investidor, a gente tem que colocar lá o chapeuzinho de investidor, quando a gente vai falar comercial e até territórios. Eu vi muita diferença de pitch para cá. O brasileiro, ele é muito imagético. Então, quando você vai fazer um pitch, você tem que ter imagem, você tem que ter aquela coisa do encantamento, do storytelling que você comentou. Mas eu vou falar com um alemão ou com um americano, eles já são mais pragmáticos. Então, eu preciso ser mais assertivo, eu preciso ir direto pro que importa. Você também adaptar culturalmente o pitch é importante, né? É um fator cultural. Muito bacana. Agora, eu conversei bastante, tive vontade de conversar bastante com a Catrine em off aqui, a gente conversou e falou de várias coisas. Dentre elas, ela me contou uma coisa sobre o Na Porta que eu achei muito interessante, eu acho que tem tudo a ver com a gestão atual da Apex, tem tudo a ver com a Apex, no modo geral. Sim. E eu queria que ela contasse um pouco pra gente que é a história de vocês serem uma empresa que já nasceram com conceitos que hoje está todo mundo tendo que trabalhar, que senão nem sobrevive, que é o conceito de ESG, conceito de governança, questão ambiental, questão social. Eu queria que você falasse um pouco pra gente da experiência de vocês, como vocês já nasceram com esse conceito embutido no Na Porta. Acho que o momento que a Na Porta foi criada foi um momento de muito desses debates, porque a Na Porta nasceu em 21, quase final de pandemia, a gente falando sobre digitalização, todo mundo falando de ultraconveniência, a galera falando de entregas em 15 minutos. E quando a gente foi falar sobre, legal, tá bom, a gente tá falando disso, mas como é que tá a galera aqui da comunidade, essas pessoas também, a gente tá conversando sobre isso? Não está. Então a gente já partiu de uma dor voltada para impacto. E aí eu tava comentando com você, a gente nasceu já pensando em impacto, não teve que adaptar nada, porque o principal problema que a gente endereçou é olhando para essa galera que ninguém tava olhando. Então hoje a Na Porta, ela tem mais de 60% do time composto por pessoas que são da comunidade. A gente tem 50% do nosso time pretos e pardos, já 50% indo para liderança, mulheres na logística, que é um negócio que ninguém quer falar, porque e o percentual difícil. É assustador de mulheres na logística, né? Você falou se você for olhar 40%, o mercado, é isso? A gente está em 46%. O mercado de logística só tem 17% de assustador mulheres. Não, eu usei a palavra errada, é de parabéns, tá? Mas eu não tô feliz ainda, porque se a gente tá falando de trazer, equalizar, é 50%. Sim. E aí já começar a olhar a pirâmide. Tá bom, tem 50%, mas quanto dessa galera tá na liderança? O que eu tô fazendo para inserir essa mulher aqui dentro? Como é que tá o ambiente para ela? Porque não adianta nada fazer um processo seletivo, ela chega lá e não se sente acolhida, não se sente representada, não adianta nada, tô só cumprindo uma parte. Enfim, aí a gente está olhando para esse pilar, mas tem um lado também ambiental. A Na Porta, ela trabalha com mobilidade elétrica, tem um lado de governança, então todos os reportes que a gente tem, eles são compartilhados, auditados, então a gente tem essa preocupação na cadeia como um todo. Então todo o processo da Na Porta, ela permeia impacto do começo ao fim. Muito bacana, realmente. Agora, fantástico. o Paulo, eu fiz essa pergunta para várias pessoas aqui nos primeiros programas, os convidados. Tivemos a sorte, parabéns aí para nossa produção, os nossos diretores, de ter convidados incríveis aqui ao longo desses dias, vocês inclusive. E eu quero te perguntar a mesma pergunta que eu fiz para outros convidados aqui. Sim. Qual a impressão que as pessoas têm das startups brasileiras hoje? Qual a impressão que você tem lá fora do que está sendo feito aqui? De quem fiz aceleração lá fora, venho há 10 anos com essa ideia de me internacionalizar. Eu sou aquele startup mais errática, tá certo? Então a minha jornada era totalmente diferente. Todo mundo já disse que já era para eu ter morrido há muito tempo. Outras pessoas diziam era para você já estar com 1 bilhão de faturamento. Cada um com a sua ideia. A realidade dos números e planilha é quando você vai tentar vender fora,
passa por vários aspectos. Primeiro, por exemplo, eu tinha um co-founder, começou comigo, o Jorge branquinho da cor dessa mesa aqui, tá certo? E o Jorge não falava inglês, e eu falava. Quando a gente estava no stand, nos Estados Unidos, todo mundo ia falar com ele, que era o fundador. Quando virava para mim, mudava a expressão. Então, eu tinha que jogar todo o meu charme que eu não tinha para encantar aquela pessoa, para poder fazer. Ao longo do tempo, eu fui aprendendo a me posicionar. Aí você vai entendendo lugares que você consegue, lugares que você não consegue. Então, a percepção da startup brasileira, ela está extremamente atrelada à figura do founder. Então, as pessoas, elas subestimam o que é esse impacto, tá? Lá. Eu tô falando, posso falar disso? Vou falar uma coisa sem citar nomes, mas literalmente semana passada, eu estava no Vale do Silício, eu fui encontrar com uma pessoa e ele me disse o seguinte, Paulo, o deal não fechou pelo fato de você não estar morando aqui, e eu vou ser bem honesto, ele falou assim, vou ser bem honesto pra você. Se fosse aquele padrãozinho empreendedor brasileiro que vem pra cá, herdeiro, Sim. Tinha fechado. Aí é o conjunto completo. Herdeiro. Padrãozinho, passou por Stanford, pai mandou, e papapá. Aí assim, ele disse, então a sua jornada é outra, mas a gente vai fazer esse negócio acontecer. Então é mais difícil? É mais difícil. Então, dentro desse aspecto, para um fundador que tenha características como a minha, ou fundadora. Mas, se a gente for falar em termos gerais, tá certo, assim, o Brasil é uma grande surpresa, a gente vende commodity lá fora. Então eu estava na China, eu fui ano passado para a Ásia, fui para a China, para a Coreia do Sul, para a China 2 vezes, inclusive. E a tendência, eles olham para a gente, caraca, Brasil, mas eles não compram. Eu estou acostumado. Então é um trabalho de placemaking, isso também é normal. Então o que é que eu digo assim trabalho de venda é 100 nãos, talvez um sim, e assim você vai. Então não é para desanimar. Então, você vai lá, tenta vender, vê que o cara tá com preconceito, o cara não quer e tal. Sendo que eu venho aqui, vou vender esse cara. Então, a vibe é essa. Então, a percepção tá melhorando. Por quê? A Apex, aí eu tô falando isso sem puxar pra Apex. Isso é de verdade mesmo. Mas pode puxar na boa, não, mas eu digo isso porque parece puxando, sabe que eu tô aqui? Não é. A Apex faz cada stand, não posso falar palavrão, muito bom, tá certo? Os stands fantásticos, bota você na cara do gol, aí você chega lá. Difícil. Aí você chega lá, aí, cara, tá com a Apex, aí vem um embaixador, o cônsul brasileiro, tá junto com a gente lá. Aí levam uns empresários muito bons, carimba a gente e diz, ó, pode confiar que essas meninas entregam aqui, estão com um trabalho legal. Cara, isso... Dá uma outra chancela, Eu falo pra você, uma chancela, e o cara olha pro Brasil diferente. Então, e eu sou daqueles, de quem morou fora há muito tempo, eu sou daquele que digo assim, o melhor lugar do mundo pro brasileiro empreender chama-se Brasil. Você tem todo apoio, tem tudo. Todo mundo fica falando, Bruno, vai pra fora. Cara, vender produto brasileiro, a gente vender produto de tech. E aí começar a escalar, você prestar atenção, qual é a startup brasileira global? Qual é o produto de tech global brasileiro? Nubank. Global. Não vou saber dizer. Futebol? Não tem. Ainda. Nós chegaremos lá. Então, eu acredito Vai demorar? Assim, eu acredito, opinião sincera, quem está há 10 anos. Há 10 anos era mato. Hoje, uma diversidade absurda de sucessos. A Apex tem um papel importantíssimo nisso para as startups. Porque a Apex só trabalhava com o setor tradicional. Então, agora... Produção, tem como a gente esticar o programa para 1 hora? Mas aí, para terminar, para encerrar essa parte, é assim, dizer para vocês que essa percepção lá fora, ela tem mudado bastante. E eu acredito que a próxima década, o Brasil tem que pensar também muito a longo prazo. A próxima década vai ser incrível de sucesso. Aí eu acredito que vai ter a primeira startup global brasileira, onde o americano vai usar. Eu acho que também o brasileiro tem acreditado mais no seu potencial, né? Acho que a gente tem tido muitas ideias inovadoras também nesse ramo de tecnologia, descentralizado aqui também, né, Arão? Sem nenhum demérito a questão dos commodities que ele levantou e tal, mas o Brasil é conhecido mundialmente por isso, por ser meio que o supermercado do mundo, né? Sim. Aqui as pessoas vêm aqui até essa questão da insegurança, da crise alimentar que o mundo vive e pode piorar, o Brasil está aí para isso. Beleza, tudo bem, mas olha, a gente produz muita tecnologia e tecnologia de ponta aqui. Exato. Por exemplo. E para a Apex é muito interessante, também a gente sempre fala sobre isso. Pega, por exemplo, a China. Você exporta para a China, mas exporta 2, 3 produtos. Aí você exporta para os Estados Unidos, já é uma gama muito mais qualificada de produtos, que é o que acontece na realidade. E a Apex trabalha também, tem o intuito de trabalhar
não só no aumento das exportações, mas na diversificação Sim. dessas exportações e também na descentralização, que é onde eu acho que, por exemplo, na Porta tem um espaço imenso que é trabalhar em regiões do país, né? Não ficar nessa coisa sul-sudeste, como durante muito tempo a gente só teve sul-sudeste, e hoje você tem muita coisa interessante no norte e no nordeste que está lá esperando para surgir, para receber esse apoio. Né? Acho que o Paulo falou muito bem que o Brasil, ele ainda é um país relativamente novo, se a gente for parar para pensar, frente quando a gente vai para, olhando para os outros países, já estão falando de startup há muito tempo. A gente começou a falar sobre startup, o que é startup, há pouquíssimo tempo atrás. Então, assim, minha família mesmo não entendia, tipo, quando eu falei que eu ia empreender, o pessoal fala, você vai morrer pobre, é startup. Falaram isso quando você ser músico também. Não, é um negócio muito, infelizmente, é uma coisa que ainda tem muitas visões, né? É complicado. Então, acho que quando você fala sobre isso, ainda tem coisa para desbravar dentro do próprio Brasil. A gente ainda tem que ressignificar a startup aqui dentro. Lembrei agora quando meu pai chegou para mim e falou assim, você adora essas profissões lucrativas, né? Músico, jornalista. Incrível. Olha, todo carnaval tem seu fim, a gente vai... Eu não queria acabar esse não, hein? Sob protesto, hein? Não queria acabar esse não. Isso tá muito legal. Tá muito bom mesmo o papo, olha. Mas assim, pra gente fechar com chave de ouro, é o nosso último episódio. Eu queria que vocês dessem uma palavrinha aqui para as pessoas e falam assim, é possível exportar, é possível colocar a sua empresa internacionalizada? Vamos começar? Então, cara, eu vou dizer uma coisa, cara, tem que ser. Acredito que o próximo sucesso global vai ser brasileiro. O Brasil agora está com uma oportunidade, com tudo que está acontecendo globalmente, os Estados Unidos se fechando, o mundo ali, e o Brasil pronto para vender, sendo amigo de todo mundo, não é um país de guerra. E outra, a resiliência do empreendedor brasileiro, a sagacidade que a gente tem. Quando a gente tiver isso, acesso a capital, que cada vez está chegando mais, fundos internacionais estão chegando aqui também, eu acredito que a gente tem tudo para gerar a próxima plataforma global. Eu acredito que é uma jornada e lembrar, cara, onde se planta tâmara, não se colhe tâmara. Então, assim, essas gerações. Eu acredito muito, eu gosto muito de legado, para aqueles empreendedores, além de ter que conquistar na sua geração, deixar o legado para a próxima, que é a próxima geração que vier pegar um Brasil ainda melhor para empreender. Eu sou pai de 2 meninos, o Ben e a Bela, e se meu filho quiser seguir os meus passos, que ele tem uma jornada mais leve do que a minha. Perfeito. Então, eu acho que se a gente pensar desse jeito também, não pensa só no próprio sucesso imediato, pensa numa construção de comunidade. Então, esse eu acredito que é o sucesso do Brasil. A gente é muito bom nisso. Massa, bacana. Paulo. Catrine, o que é que você tem a dizer? Depois dessa fala de alguém que tem tanta experiência em internacionalização, eu vou ser mais direto, vou olhar até pra câmera e falar, galera, brasileiros, acreditem em vocês. A gente é muito, assim, competente, resiliente, a gente dá as caras, a gente fala com muito amor, isso é uma coisa que eu vi muito lá fora. Todo mundo falava, cara, vocês falam com muito amor da solução de vocês. E a gente tem mesmo, a gente tem, tipo, esse sangue de fazer. Então, acreditem, só vai que nem a gente costuma... Vai na fé, não vai maluco, vai que vai. E às vezes vai maluco também, que é legal. Só tem que inovar de alguma forma, né? Gente, infelizmente a gente vai ter que acabar o papo mesmo. Que bate-papo bacana, como foi bom ter vocês aqui. Vou ter a orelha puxada por mim. Eu continuava, mas enfim. É o treinamento do pitch ainda. É o treinamento do pitch. Eu não estou muito preparado ainda não. Eu vou fazer o curso do pitch. A Apex está aí ajudando as empresas do pitch. Vai me ajudar também. Eu vou ser mais sucinto e bem objetivo. Pessoal, obrigada, viu? E é isso, a gente está aqui onde a mágica aconteceu, no palco aqui do stand da Apex Brasil. Foi muito bacana. Esse é o encerramento aqui do nosso Apex Pod em movimento do Web Summit Rio. Foi muito legal, né, Duda? Foi muito massa, Arão. Olha, a gente teve vários convidados especiais aqui falando sobre conexão, inovação, tecnologia, né? E a gente quer que o pessoal assistam todos os nossos vídeos no YouTube e nas principais plataformas de streaming. E a nossa produção também, que ajudou. Tá todo mundo aqui com a gente, ó. Tá nosso diretor Ricardo, tá nossa produtora Letícia, tá nossa diretora Ana, enfim, tá o Tony controlando esse drone legal aí pra gente finalizar o programa. E a turma toda. Pessoal, muito obrigado. Valeu, vai ficando por aqui o Apex Pod. Muito obrigada. Em movimento, sempre em movimento.